E aí, tudo bem? Igor Pinheiro, de Nova Civil aqui, e agora eu vou passar uma entrevista com o Oswaldo Salzano. O Oswaldo é um amigo meu e ele tem cursos e treinamentos e conteúdo sobre impressão 3D. A gente se conhece dentro de uma turma, vamos dizer assim, de empreendedores de educação online, e o Oswaldo ele tem uma grande expertise nessa área de impressão 3D. E a gente explicou e conversou como é que na construção civil você pode utilizar o mercado de impressora 3D para alavancar os seus resultados. Não, tá incrível a entrevista, eu tenho certeza que você vai gostar muito, tem muito conteúdo legal e é bacana porque tem essa área de inovação, né? O Nova Civil é muito ligado à inovação e eu amei fazer essa entrevista com um grande amigo meu, com o Oswaldo. Então, passa a vinheta aí e assista a entrevista. E aí, tudo bem? Aqui é o Igor do Nova Civil e hoje estou aqui com o Oswaldo Salzano, que faz parte de um grupo de empreendedores de educação digital, de educação online, e é um grande amigo meu, um grande prazer, Oswaldo, ter você aqui. A gente marcou esse bate-papo aqui para falar um pouco da especialidade dele. Oswaldo, qual a sua especialidade? Fala, Igor, tudo bom? Opa, apitou aqui já. Eu ia falar que vai falar impressora aqui. Tudo bem, Igor? Primeiro eu queria agradecer, cara, essa oportunidade de falar aí para o público do seu público. E eu trabalho com impressão 3D, que são essas maquininhas aqui, vou sair um pouquinho aqui, essas máquinas que elas fazem nada mais do que materializar aquilo que está na tela. Massa. Então eu sou um especialista em impressão 3D, trabalho com isso há 7 anos, 2011, 7 anos, né? Estamos em 2018, no momento que a gente gravou essa entrevista, e eu eu ofereço uma capacidade a mais para quem já trabalha aí com engenharia, arquitetura, para quem é cadista, para quem é projetista, para quem trabalha com modelagem 3D, né? É o elo que falta nas capacidades de um profissional como esse. Então, o que você projeta, o que você modela na tela, você agora transforma em objetos muito massa, né, tangíveis, né, palpáveis, materializados. É basicamente isso que eu faço. Eu tava pensando... Show! Eu tava pensando, um dia desse eu perdi a tampinha do meu controle remoto. Poxa, se eu tivesse impressora 3D aqui, eu tava já com a tampinha. Principalmente se o seu controle remoto já não é mais fabricado, né? A TV já não fabrica mais, né? É isso mesmo. Mas, pessoal, a gente está aqui com o Oswaldo e a gente vai falar justamente da interferência, o que é a impressora 3D, o que as impressões 3D podem ser úteis na engenharia e na arquitetura. Porque aqui no Nova Civil a gente gosta muito, tá na nossa veia aqui, falar de inovação. E nada melhor uma boa inovação do que construir casas, talvez, construir objetos, e a gente vai saber um pouco mais nessa entrevista, beleza? Oswaldo, então, primeira pergunta. Como é possível a gente realizar essa interseção entre a engenharia, a arquitetura e a impressão 3D? Qual é que está esse mundo aí que participa dos dois lados? O que é esse mundo? Muito bom. Eu vou te responder, Igor, com alguns exemplos, tá? O primeiro exemplo até da própria arquitetura. Imagina que você está no stand de vendas de um empreendimento imobiliário, você vai lá, senta na mesinha, consultor de venda te serve um cafezinho, uma aguinha, e te dá um folder em papel para você olhar a planta baixa do apartamento que você quer comprar. Agora, imagina se você substitui essa planta baixa no papel por um modelo impresso em 3D, o teu apartamento impresso em 3D. Então você consegue oferecer uma experiência muito mais lúdica para o cara. O cara se sente dentro do apartamento dele, visto de cima, e ele consegue inclusive fazer algumas coisas do tipo, tem um apartamento de 3 dormitórios, ou eu posso fazer um living ampliado. O construtor vai lá e tira a parede do apartamento, pronto, já temos um living ampliado de 2 quartos, né? Pega um celular, com a luz do celular e consegue simular. Essa é a luz da manhã, essa aqui é a luz do fim da tarde. Então, essa é uma das aplicações, tá? Mas, por exemplo, para engenharia, a gente consegue abreviar o tempo de desenvolvimento de um produto, por exemplo, de uma maneira brutal. A gente pode passar de meses para semanas. Então, você consegue fazer diversas versões de um mesmo produto e testar em tempo real. Então, faz uma versão, imprime,
testa, melhora, Entendi. muda, testa de novo. Então, esse ciclo de desenvolvimento de produto, ele é potencializado, assim, de uma maneira absurda. O primeiro palei da arquitetura eu acho muito doido, porque imagina só, você chega no stand de vendas e tem uma planta gigante do teu apartamento, você escolhe, né, tipo, se eu quisesse derrubar a minha parede entre o primeiro quarto e a sala para deixar uma sala zona grande, a pessoa pode tirar. E ainda mais, eu imagino que possa ter móveizinhos em 3D. E a pessoa vai colocando, poxa, se eu botasse a minha mesa aqui, se eu botasse aqui minha cadeira, e ela vai enxergando da melhor forma. Ela que vai mudando. Porque é muito ruim você chegar para o arquiteto e falar, eu queria que você tirasse essas cadeiras daqui, botasse aqui. Aí ele vai renderizar, criar uma vista e mostrar para você. Poxa, imagina o teu cliente, né, brincando lá, pô, muito bom a experiência. E o segundo fato aí da engenharia, eu visitei recentemente uma empresa de formas, e eles utilizam muito, de formas e escoras, eles utilizam muito para ver o encaixe das formas, para ver se está tudo certo, a impressão 3D, eles testam a nível pequeno, em plástico, encaixam, se deu errado, é justamente isso, eles reimprimem, fazem de novo, reimprimem, quando deu certo no pequeno, eles vão e faz na escala maior. E o prejuízo que ele teria só para fazer um reajuste é absurdo. Absurdo. Tem até um outro exemplo legal, Igor, que eu me lembrei agora da época que eu prestava serviços. Hoje eu me dedico a ensino de impressão 3D, mas até 2015 eu prestava serviço de impressão 3D para clientes, né? E um cliente meu, ele trabalhava com movimentação de caldeiras. Exatamente. Exatamente. E muitas vezes isso era feito no papel. E o cara meio que chutava. Que é isso? Então, o que é que ele começou a pedir para mim? Maquetes das plantas deles para que eles pudessem simular a movimentação. Sim. E com isso os caras economizavam assim 30%, 40%, 50% do custo. Geral, né? Do projeto. Um modelo que custava algo em torno de 12, 15 mil reais. A economia dos caras em cima do que eles gastaram era absurdo. O ROI deles, né, em cima desse movimento todo era enorme. Para quem não sabe, ROI é o retorno sobre o investimento. Então ele colocou o dinheiro e vai ao retornar. Então, no momento em que você consegue maximizar tua efetividade, tua eficiência, o teu ROI aumenta, né? E é isso aí. Além do preço, né? Imagina, movimentação de caldeira é algo meio perigoso, né? Imagina se tem um acidentezinho aí no meio, imagina o prejuízo imaterial que pode acontecer. Então, exatamente. E Oswaldo, vem cá, existe muito ao redor da engenharia um boato de impressão de casa, você pode construir casas em 3D de forma muito rápida, de forma barata e de forma que a qualidade da casa é muito boa. Existe isso? Como é que funciona esse mercado? Vamos lá. Existem algumas iniciativas já nos Estados Unidos, na China, bastante coisa, e na Holanda. A Holanda é um dos berços aí da impressão 3D no mundo, então muita coisa vem de lá. O que acontece é o seguinte, a impressão 3D ela trabalha basicamente com material que possa ser fundido. Uhum. Então, quando você pegar até uma peça aqui com, por exemplo, esse Batman aqui, que também foi feito em impressão 3D. Irado. Né? Você não faz só peças técnicas, você também faz, né, peças, enfim, protótipos, desde brinquedos até... Só curiosidade, o custo de um Batmanzinho desse, quanto é? Em plástico? Esse aqui sai em torno de uns 200 a 300 reais. Não, mas o custo prático... O custo é mínimo, coisa de 5, 7 reais de material. Então o cara pode fazer um Batmanzinho desse de 5 reais e vender por 200 reais. Vender por 200 reais. Ou então fazer protótipos para desenvolvimento de produtos e ganhar muito mais, inclusive. Sim, né? Sim. Mas vamos lá, voltando à nossa teoria aqui, né? Basicamente, uma peça dessa, ela é a fusão de várias camadas de material derretido. Sim. Então,
Se você consegue trabalhar com plástico derretido, você consegue trabalhar com concreto, por exemplo. Sim, porque é algo fungível. Exatamente, é pasta, né? Qualquer coisa que se transforme em pasta, você consegue trabalhar. E para você construir uma casa impressa em 3D, você precisa só de uma ponte rolante com uma extrusora de concreto, por exemplo. Sim, sim, entendi. E é assim que funciona. A mesma controladora de uma máquina como essa aqui, ela pode controlar uma ponte rolante que é uma impressora 3D de casas, exatamente. E existe eficiência nisso? Sim. Hoje, pelo menos, os projetos que estão aí bombando, né, que estão aí aparecendo, eles conseguem, afirmam que, né, pode não ser uma absoluta verdade, mas eles afirmam que você consegue construir uma casa de 70 metros quadrados em 24 horas, sem acabamento. Tu sabe dizer o motivo principal da galera não utilizar assim em massa ainda? Tipo, porque é um bloqueio de cultura, é caro a implementação? Ainda é caro. Ainda é caro e ainda é uma tecnologia que ainda está em desenvolvimento. Sim, entendi. Então a ideia é, quando você prototipa, né, a coisa fica muito mais fácil você fazer funcionar num ambiente controlado, né? Agora o grande desafio desse pessoal que está trabalhando com isso é tornar isso mainstream, né? Tornar isso uma coisa tão comum que qualquer construtora, qualquer empreiteira possa ter. É porque é exatamente isso. Uma coisa é você, que é desenvolvedor da tecnologia, fazer, porque se tiver qualquer mini probleminha, você identifica logo. Outra coisa é você testar de forma tão exaustiva que qualquer pessoa que coloque ali, qualquer pessoa consiga usar. Com baixo potencial intelectual possa realizar da melhor forma, né? Exatamente. Que é um desafio da impressão 3D em geral, tá? Quando a gente fala de uma impressora 3D, muita gente imagina que é uma impressora de papel. Basta ligar no computador, apertar o botão e sair usando. Aqui, na verdade, é uma máquina de indústria de transformação. É bem diferente. Impressora 3D é um nome marqueteiro que inventaram, tá? Uhum. A ideia, o nome real disso é uma impressão 3D. É uma impressão 3D. É uma impressão 3D. Né? Fica, entendeu? né? Os caras falam, eu tenho algumas máquinas aqui de manufatura aditiva. O cara fala que. Aí dentro. O que é isso aí? Mas isso, na verdade, ele exige bastante conhecimento de quem opera. Porque você pega o modelo tridimensional que sai do seu software, por exemplo, do seu AutoCAD, por exemplo, você coloca dentro de um software que é o software fatiador, o que vai transformar aquele modelo digital em fatias. Essas fatias viram comandos numéricos para a máquina que vai entender como ela tem que fazer a movimentação da cabeça de impressão. E quanto ela tem que soltar, né? Isso, velocidade, fluxo, temperatura de material. Cada material tem uma temperatura diferente. O bicozinho, tem um bocado de coisa. A manufatura aditiva, eu acho isso muito interessante, não sei onde eu vi, é justamente que ela vai adicionando de forma perfeita. Exatamente. Eu não sei se é exclusiva. A subtrativa. Subtrativa, né? Ela é como as máquinas CNC. Você pega um pedaço de madeira e você vai tirando e modelando da forma que você quer. Ou seja, a aditiva gera quase nada de desperdício. Esse é o ponto. É isso aí. Exatamente. Né? A manufatura subtrativa você acaba tendo aí bastante perda, né? Você pega uma CNC, depois você pega um bloco, vai de 20 por 20 por 20 de alumínio, por exemplo, coloca numa CNC, põe a CNC para desbastar, acabou. O que tem de cavaco jogado lá, o que tem de material que não foi usado é absurdo. Aqui não, né? Porque aqui você transforma, vou pegar aqui. Aqui você transforma este material aqui, que é o plástico em fio, isso aqui é um fio de plástico. Esse fio entra numa cabeça de impressão, né, num bico de impressão, sim, derrete, e aí o próprio bico desenha literalmente camada em cima de camada até que você tenha o objeto materializado. Isso funciona também com concreto, com massa de bolo, com macarrão, com células humanas, com cartilagem, enfim. E impressão 3D pode ser células humanas, cartilagem, aí entra em medicina, enfim, é uma revolução em todas as áreas que quando se tornar mainstream, quando estiver disponível para as massas, porque a tendência, você trabalha há 8 anos.
Há 7 anos, isso. Pronto. Quase 8 anos. Há 7 anos atrás, a impressora 3D era muito mais cara e mais complicada e com uma qualidade menor, provavelmente. Não sei. Exatamente. Impressão 3D é uma E tecnologia... atualmente já melhorou muito. Sim. Ela é uma tecnologia bem antiga, né? Todo mundo acha que é nova. Tem mais de 30 anos aí, 25, 30 anos. A questão é que ela passou a se transformar em alguma coisa mais útil para a gente e ao nosso alcance nos últimos 7, 8 anos. Entendi. Porque eram tecnologias que pertenciam a algumas empresas, que tinham as patentes delas. Entendi. Essas patentes foram expirando ao longo do tempo, a partir de 2005, mais ou menos. As patentes foram expirando e pessoas como eu, como você, começaram a construir impressoras em casa. Entendi. Algumas dessas pessoas, como a gente, montaram empresas. tornaram fabricantes de impressoras. E foi aí que a coisa começou. Mas é importante, Igor, a gente ainda não está... ainda não bombou. Sim, entendi. O boom ainda não aconteceu. Se é uma curva exponencial, né? A gente está ainda nessa fase aqui, ela ainda não deu o salto. Isso deve acontecer nos próximos 5, 10 anos. Entendi. E, Oswaldo, o que você faz aí nesse quartel-general? Você passa o dia imprimindo coisas e ensina as pessoas a poderem também imprimir. Como é que funciona isso? Exatamente. Eu tenho aqui um laboratório, né? Eu trabalho em home office. Eu tenho um laboratório aqui que, no momento, tem uma impressora, tem mais 2 ali, tem uma pequenininha que está aqui na... E tem uma outra sala que tem mais 2 impressoras que estão trabalhando nesse momento. Massa. E aqui o que eu faço? Eu testo técnicas novas, eu imprimo peças para as aulas, eu faço aulas, tem uma câmera aqui atrás, né? Sim. Então eu gravo aulas e, basicamente, a ideia aqui é ter um laboratório onde eu possa testar o máximo de tecnologias de impressão 3D possível para transformar isso em conhecimento estruturado, em cursos, e entregar para quem quer aprender. E o teu curso, por exemplo, ele ensina a imprimir de 3D, ensina as técnicas, o que é, mais ou menos? Exatamente. Então, imagina que você tenha um conhecimento prévio de modelagem, por exemplo, e você quer materializar. As pessoas confundem muito modelagem 3D com impressão 3D. São 2 coisas completamente diferentes, apesar de serem complementares, né? São 2 ciências diferentes. Então, da mesma forma que eu falei para você, né, que impressão 3D ela é indústria de transformação, né? Você não é simplesmente apertar um botão e a coisa sai funcionando. Então você tem que ter técnica para fazer isso acontecer de uma maneira bacana. Para você chegar no nível de peças como essa aqui, por exemplo... Opa, inclusive ela caiu, né? Mas eu tenho uma reserva, pronto. Quebrou? Ela quebrou? Caiu, quebrou? Não, tá aqui. Qualidade. Qualidade é outra história, né? Ela não quer voltar para minha mão, mas tudo bem, eu tenho aqui o irmão dela, enfim. Show. Para que a gente tenha essa qualidade, a gente tem que realmente praticar, entender a técnica, o conceito, usar o software corretamente, configurar a impressora de maneira correta. E, Oswaldo, o engenheiro e o arquiteto que querem te conhecer e saber mais do teu trabalho, onde ele pode aprender isso, onde ele pode ir a fundo e poder utilizar impressão 3D para o bem profissional dele? Show de bola. Ele pode me procurar no www.3dprintacademy.com.br ou no link da descrição desse vídeo. Ou o link na descrição desse vídeo, né? Ou então procurar no Facebook também, 3D Print Academy, Oswaldo Salzano, tá lá também. Instagram também? 3D Print Academy também. Show. Tudo lá. Show de bola, show. Oswaldo, então se você gostou desse vídeo, clique em gostei, coloque seu comentário. Gostei, coloque comentário. Aquelas coisas todas. Deixa então, uma pergunta que a gente vai te responder, que pode vir até o conteúdo aqui no canal. Aquela coisa toda, né? Oswaldo, pois muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Igor. Obrigadão, cara. E, pessoal, se você gostou, falei que a gente vai criar mais conteúdos para vocês. E até mais. Tchau. Valeu, Oswaldo. Valeu, obrigado, gente. Tchau, tchau. E aí, gostou do conteúdo do Oswaldo? Então clique em algum lugar desse vídeo, na descrição, em algum botão que você vai conhecer mais o trabalho do Oswaldo. Eu tenho certeza que esse trabalho, você conhecer os conteúdos que ele passa, vão te ajudar bastante a abrir sua cabeça para a inovação.
No momento em que você está aberto a receber novos conteúdos, novas formas de aprendizado, eu tenho certeza que você se destaca no mercado e tem ideias novas e conecta mais coisas aí no seu cérebro de engenheiro, de arquiteto, tá bom? Então, acesse algum conteúdo aqui dessa página para você entender mais como funciona a impressão 3D e clique em gostei, comenta nesse vídeo se você gostou, aquele negócio todo, e é isso. Até mais. Tchau.